monitorizado com o eletrocardiograma, e o fenobarbital pode fazer os dois juntos, tanto depressão do nível de consciência com necessidade de intubação, ou uma depressão respiratória, que esse paciente precise de uma assistência ventilatória, mesmo que momentânea, para poder garantir uma oxigenação adequada para aquele cérebro que já está num processo de sofrimento por conta do aumento da demanda metabólica, por causa da atividade epileptogênica. Mas, mais uma vez, reforçando, peçam por ajuda, mas não deixem de estabelecer cada passo necessário para o controle da crise, dependendo do momento em que você está nesse fluxograma, nesse organograma aqui, certo? Então, agora a gente vai entrar nas apresentações clínicas mais frequentes das crises epiléticas. Não, desculpa. Antes disso, vamos falar um pouco então sobre o que aconteceu com o João depois de instituídas as medidas. Você fez o diazepam retal naquela dose dobrada, conforme preconizada, e obteve um controle da crise do João. Agora o João já está um pouco mais consciente, ainda um pouco sonolento, e depois de 45 minutos já encontra-se totalmente ativo. A criança já está ali brincando, sorrindo, quase quebrando a maca do seu consultório. Então, o que você vai fazer depois disso? A mãe do João, ansiosa, pede uma consulta com o neurologista e você se vê de frente a uma situação, uma nova situação após o controle de crise. O que fazer nesse momento após controlar das crises? A alternativa A, encaminha João e sua mãe para a UPA mais próxima com urgência. A alternativa B, prescreve fenobarbital de 50 mg de 12 em 12 horas e encaminha para avaliação ambulatorial da neurologia. Ou a alternativa C, C de correta. Depois de cessada a crise, identificado que João, durante o exame físico mais pormenorizado após o controle, a gente tirou o João daquela emergência neurológica e pôde examinar ele, coletar uma história mais pormenorizada, identificou um quadro de faringoamidalite aguda e que durante o exame físico João não tinha nenhum outro sinal ou sintoma neurológico, ele não tinha rigidez de nuca, ele não tinha nenhum déficit de força focal, alguma coisa que pudesse sugerir um quadro neurológico subjacente como causa da crise epilética de João. Uma vez identificado isso, nesse contexto de crise epilética, durante um quadro de febre sem outros sinais neurológicos, a gente está frente a um quadro de convulsão febril muito frequente durante a infância, uma condição que tem uma probabilidade genética muito frequente entre pacientes, filhos que tenham ou pais ou irmãos que também tenham tido crise epilética no contexto de febres associada a uma outra condição infecciosa que não primária do sistema nervoso central. Nesses casos, a gente vai prescrever um tratamento direcionado para a causa que provocou a febre, consequentemente a crise, e vai oferecer uma orientação para a família sobre o aspecto benigno do episódio, oferecer informação em saúde a respeito da doença e do quadro que João apresentou. Além disso, é de suma importância orientar que os episódios podem ser recorrentes em outro quadro de febre por qualquer outra causa e ainda orientar sobre o manejo de novos episódios caso eles ocorram. O que a gente vai orientar? Olha, mãe, se porventura João tiver um novo episódio de crise convulsiva, você vai deitar ele de lado em algum lugar, por exemplo, ele passou mal na sala. Você vai deitar ele no chão, ele passou mal na cama, você vai deitar ele no chão para evitar de que durante o movimento de crise a pessoa, no caso João ou qualquer outro paciente, caia e se machuque, e ainda posicionar o paciente em decúbito lateral, de forma que a secreção oral ela escorra através da boca, mantendo a via aérea aberta, e orientar que, apesar da possibilidade que ocorram gritos, aquela impressão de que a via aérea está obstruída, nunca jamais insira qualquer objeto dentro da boca para, abre aspas, desenrolar a língua, muito menos o dedo, porque durante aquele episódio de crise epilética, a pessoa vai apresentar uma contração
muito forte da musculatura do masseter, que pode levar à lesão de quem está fazendo essa assistência durante o episódio de crise epilética. E orientar: crises prolongadas maior do que 5 minutos devem ser avaliadas em âmbito hospitalar, ou então, a suspeita de qualquer crise, qualquer dúvida, administrar sempre antitérmicos de forma precoce nos pacientes que já tiveram uma crise convulsiva, febril, e ficar atento ao tratamento da doença de base, a causa base da crise convulsiva febril, de forma direcionada, seja uma faringoamidalite, seja uma infecção de trato urinário, seja uma diarreia que leva à desidratação, e por aí vai. Mas tem alguns pontos que a gente precisa saber, né? Tipo assim, eu examinei um paciente com quadro de convulsão febril, mas se eu identificar algum desses sinais, ou seja, um paciente com crise convulsiva, fazendo febre, que tenha idade menor do que 12 meses, esse paciente vai precisar de uma punção lombar para se afastar a possibilidade de meningite. Crianças menor que 12 meses, mesmo que tenham algum outro sinal localizatório, existe uma possibilidade maior de que esse paciente tenha uma meningite, então ele precisa de uma punção lombar. E claro, nesse momento você vai encaminhar para um serviço de assistência secundário ou terciário, depender da estruturação da saúde da sua região, da sua área. E alguns quadros mais claros, mais fáceis a gente observar, como se esse paciente tiver sinais ou sintomas meníngeos, ou então qualquer outro déficit neurológico localizatório, se depois da resolução da crise, passado aquele período pós-ictal, o paciente ainda esteja toxemiado, com comprometimento do estado geral, um quadro de coma ou letargia, se durante a avaliação, diferentemente da faringoamidalite identificada, a gente não conseguiu identificar uma etiologia definida para a febre, esse paciente precisa receber uma punção lombar, ou se durante o exame físico são observadas petequias, aquelas lesões eritematosas menor do que 5 milímetros, cutâneas, sugestivas de infecção por meningite meningocócica. A gente precisa fazer uma punção lombar e referenciar, no caso, estando-se em unidade básica de saúde, esse paciente para uma unidade de maior suporte, para poder realizar o procedimento. E agora sim, como eu havia precipitado antes, a gente vai entrar em situações mais frequentes. Como eu falei, de agora para frente a gente vai ter a apresentação de 80% dos casos de atendimentos relacionados à epilepsia propriamente dito. Por isso que, assim, o tema da aula proposto, a princípio, era crise epilética, mas talvez ficaria um pouco incompleto falar só desse manejo da crise epilética em si. Então, vamos supor que uma segunda situação. É segunda de manhã, você, durante atendimento, recebe o seu terceiro paciente do período. É Henrique, de 20 anos, um paciente sem comorbidades. Na última semana, Henrique foi atendido na UPA durante 2 vezes, na terça e na sexta-feira. Lembrando que é segunda de manhã da semana seguinte. Henrique desmaiou no trabalho e relata que nas 2 ocasiões não estava sentindo nada antes de passar mal. Estava bem alimentado, entretanto havia dormido bem nas noites anteriores ao evento. Henrique diz não se lembrar de nada, apenas o que seus colegas lhe contaram. Abre aspas para o relato de Henrique. Desmaiei e fiquei me debatendo. Urinei na roupa. Acho que mordi minha língua. Acordei quando me desceram do carro para entrar na UPA. Lá o médico me atendeu, mediu minha glicose no sangue, que estava normal, e na primeira vez não fez nada. Na segunda, me passou esse remédio. Nesse momento, Henrique tira da sacola uma caixa de carbamazepina 200mg e fez esse encaminhamento para o neurologista. Depois do relato de Henrique relata que está circulando no grupo, no trabalho, no WhatsApp dos seus colegas, um vídeo do momento em que ele teve a crise e diz que está com vergonha de voltar ao trabalho, da situação, depois de saber da existência do vídeo. Aqui não é exatamente um vídeo durante o trabalho, nem um vídeo do nosso paciente hipotético Henrique, mas poderia ser. E que eu gostaria já que vocês observassem os sintomas apresentados, a sequência de eventos motores dessa crise epilética, para que a gente possa discutir algumas formas de tratamento, alguns aspectos dessa profilaxia do acompanhamento com crise epilética no âmbito da atenção primária de saúde. Vou soltar aqui para vocês o vídeo
e quero que vocês fiquem muito atentos em relação à sequência de eventos que vão ser observados aqui no vídeo. Então, esse padrão de movimento, de extremidade, a gente já viu antes, naquele vídeo de epilepsia generalizada, o primeiro vídeo que eu apresentei para vocês em relação à semiologia da crise. São movimentos mioclônicos. Depois de ver o vídeo, você pergunta para Henrique, Henrique, mas de vez em quando você acorda de manhã, você não tem, nunca teve assim, a sensação de como se estivesse levando um susto ou um choque? E Henrique te respondeu, falou assim, sim, às vezes quando eu não durmo muito bem, eu tenho movimentos de extremidades que me lembram isso aí, como se fosse um choque. Mas como nunca foi nada mais grave, nunca procurei atendimento para isso. Esses movimentos mioclônicos, principalmente nesse contexto de faixa etária em que Henrique se encontra, são muito sugestivos de epilepsia mioclônica juvenil, uma síndrome epilética muito frequente nessa faixa etária. Por que a gente tem que ficar atento a isso? A epilepsia mioclônica é uma epilepsia generalizada, mas que tem algumas características específicas de tratamento, que eu quero abordar aqui com vocês em seguida. Agora vamos supor que esse aqui é só aquele outro vídeo que eu mostrei para vocês, que também é uma crise epiléptica com início mioclônico por uma epilepsia mioclônica juvenil, só para lembrar que a gente já viu essa fenomenologia no momento anterior aqui do vídeo. Então, aí depois de identificar isso, você já sabe o diagnóstico de Henrique, a gente então vai fornecer algumas orientações. O que a gente faz com o Henrique depois de observados todos esses pontos? Primeiro, a gente orienta Henrique sobre o seu diagnóstico. Henrique, por conta de uma crise epilética recente, um intervalo menor de um ano, uma crise epilética que compromete a sua perceptividade, é uma crise epilética generalizada, desperceptiva, ele tem que ser orientado quanto à limitação temporária à condução de veículos, até que seu quadro seja completamente estabilizado, até que ele fique no mínimo 1 a 2 anos